E aí, pessoal, bora lá falar sobre análise técnica? Então vamos começar. Primeiro, por que análise técnica, né? Cara, análise técnica porque na minha opinião, né, na minha visão, o preço desconta tudo, realmente. Então, o sentimento, os fundamentos, o otimismo, o pessimismo, o comportamento, a macroeconomia, cara, para mim tá tudo isso está descontado aqui no preço, tá? Tudo isso está descontado no preço. Ah, mas o mercado é perfeito e tal, não sei o que. Não sei. Não tenho essa resposta. Mas eu acredito que se B3SA hoje está custando R$17,48, e aí vem alguém e fala assim, ah, mas o preço justo de B3SA é 10, ok, está custando R$17,48, se você quiser comprar, esse é o preço. Então, começando por aí, né, na minha visão, o preço desconta tudo. Em relação aos fundamentos, acredito nos fundamentos, acredito que muita gente ganha dinheiro nos fundamentos, acho que os fundamentos são reais. Para mim é muito mais fácil fazer uma análise gráfica, fazer uma interpretação do gráfico, do que fazer uma análise de horas, de dias, de documentos, de relatórios e de informações YZ, notícias e macroeconomia. Cara, eu acho isso... eu acho que esse é um modelo que talvez, tá? Não vou afirmar nada aqui, mas é um modelo que, na minha visão, talvez não funcione para pessoa física, tá? É por isso que eu escolhi a análise técnica. Depois que eu comecei a estudar, comecei a entender esses modelos, comecei a entender como isso aqui funcionava. Então é basicamente isso. Enquanto tá subindo, eu tô dentro. Começou a cair, eu pulo fora, fico de fora. Deu sinais de que vai subir de novo, eu entro de novo. E aí eu vou gerindo ali o meu capital de forma com que eu tenho o meu capital sempre alocado em situações, em papéis cuja probabilidade de uma explosão na minha direção seja muito maior, e aí eu não fico também sofrendo ali nas quedas, né, chorando, né, e fazendo comentários no Instagram lá da Infomoney. Então é isso. Então, por isso aqui a análise técnica, a análise fundamentalista funciona, day trade funciona, swing trade funciona, position funciona, operações com opções funcionam, tudo funciona, tá? Mas a minha estratégia, o que eu adoto para mim é uma estratégia de swing trade. Eu carrego o papel até que ele me diga que ele vai entrar numa tendência de baixa. Então eu não me preocupo, eu não saio do papel enquanto o mercado não me tirar do trade. Eu gosto de carregar, então muitas vezes o meu trade vira um position. Se eu entro numa operação muito boa, eu não saio enquanto o mercado não me tira. E quando o mercado me tira, ele me tirou, eu saio com tranquilidade, eu aceito o meu ganho, eu aceito minhas perdas. E eu tenho bastante tranquilidade na hora de operar nesse sentido. Coisa que eu adquiri com o tempo. A gente depois vai fazer alguns vídeos relacionados à psicologia, que é falado aí, todo mundo já sabe que é o que tem de mais importante no trading. A gente vai falar hoje um pouco mais sobre análise técnica, ali clássica, bem voltado para o operacional, e também sobre um pouquinho sobre candlesticks, e é bem para fazer uma introdução mesmo na análise técnica, tá bom? Então essa é a minha visão. A ferramenta que eu estou usando aqui é o TradingView, né? A ferramenta que eu gosto de usar, né? Então aqui eu tenho uma conta aqui. Eu não sei quanto que eu paguei, mas é um modelinho pago aqui, acho que deu R$500 por ano. Aqui, ó, eu tenho esse modelo Pro aqui, são $150 por ano. Um trade ruim aí que eu entrar, ela paga, entendeu? Então eu não me preocupo com isso. Eu gosto muito dessa ferramenta, ela me dá recursos interessantíssimos aqui para o meu operacional. Eu não uso o Profit Pro, não opero por esse tipo de ferramenta, porque eu acho que não faz sentido, eu não preciso. Então eu opero pela Clear, utilizo o próprio home broker da Clear, então faço a minha análise aqui. E aí quando eu percebo uma entrada, no outro dia de manhã normalmente eu faço uma análise à noite, no outro dia de manhã eu vou lá e deixo a minha entrada.
Infelizmente a Clear não permite você deixar a ordem na madrugada, né? Então os meus investimentos eu deixo lá no BTG eu posso fazer isso, mas eu não misturo capital de trade com capital de investimento. Então assim, eu tenho os meus investimentos, tenho a minha estratégia de investimentos e totalmente separado eu tenho um capital dedicado para o trade. E eu recomendo que todo mundo faça isso porque é o que faz sentido, tá? Quando você mistura ali, você acaba se perdendo no controle, e o trade é risco, né? Então não tem por que você ficar misturando ali. Então eu tenho uma estratégia minha de dividendos, né? De investimento, uma estratégia voltada para dividendos, totalmente separada numa conta que eu tenho no BTG, e a minha estratégia de trade com um capitalzinho alocado lá, dedicado para que eu faça os meus trades. Então, beleza, feita essa introdução aqui, agora eu vou separar as telas, e aí eu já fiz o desenho aqui dos candles. Então assim, vamos começar falando de candle, né? Vou pegar aqui um papel qualquer, não importa, tá? Eu sou grafista clássico, tá? Eu escolhi ser clássico, então tem alguns caras que eu gosto muito aí, que vocês podem pesquisar se vocês quiserem, que é o Márcio Noronha, Didi Aguiar, o André Machado, quem mais? Nas opções, mais no sentido ali de vivência de mercado, eu gosto mais eu também faço estratégia de opções, mas não é o nosso foco aqui, mas eu gosto muito do professor Su. Faz muito sentido os vídeos dele, ele passa uma experiência de mercado fantástica, assim, que, cara, me ajudou muito no meu desenvolvimento ali, principalmente da parte psicológica, eu consegui compreender bem o que ele falava, e é uma experiência que eu acho que tá na internet aí de graça, que, putz, é fantástica, né? E tem André Moraes, né? Enfim, eu tô falando aí dos caras que eu acho que realmente são bons, tá? Dos caras que fazem sentido assistir. E bom, é isso. Vamos lá, vamos falar primeiro sobre candlesticks, né? Vamos tentar entender como é que funciona aqui. Eu coloquei aqui uns modelos bem básicos, tá? Bem simples. O objetivo aqui é entender o operacional, não tudo que existe, eu não vou passar para vocês aqui tudo que existe de candlesticks, isso não é esse o objetivo. O objetivo aqui é entender como eu utilizo o candlestick dentro do meu operacional e como que você pode utilizar também. Eu acho que a maioria das pessoas que operam no mercado de verdade, né, aqui a gente está falando de operar de verdade, tá? Skin the game, eu coloco meu dinheiro lá, eu retiro o dinheiro do mercado, eu tenho ganhos às vezes 3, 4 vezes, normalmente eu fico 3, 4 vezes acima do Ibovespa, né, à frente do Ibovespa. Então, são ganhos consistentes e é por isso que eu venho aqui agora compartilhar meu conhecimento com vocês. Então vamos lá. Vou deixar aqui numa telinha, então conforme eu for explicando aqui, você vai batendo o olho aqui, tendo uma noção, tá? Não vou falar sobre o OBV, não vou falar sobre indicadores nesse momento, não é o momento agora. Vamos falar sobre candlesticks, sobre tendências e como entender os movimentos de mercado, tá bom? Nesse primeiro vídeo. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu fiz o desenho de alguns candles. Eu não quero poluir a cabeça de vocês com um bebê abandonado, com um engolfo de alta, com three crowds e soldados farejadores de lucro, não é isso. Então vamos lá, vamos pro que realmente importa. Então, duas coisas que importam. A história que ele conta, então o gráfico também, o gráfico sempre vai contar uma história, você precisa aprender a interpretar a história que o gráfico está contando, tá? Então esse negócio, análise técnica é muito, né, o pessoal brinca, né, zoa muito o analista técnico porque fala das figuras, né, o ombro, cabeça, ombro, o triângulo ascendente, o não sei o que. Eu não opero esse tipo através dessa orientação. Eu interpreto a história que o gráfico conta, né? E é isso que eu quero que a gente foque aqui. Então assim, o OBV conta uma história, o indicador conta uma história, né? Depois eu vou explicar para vocês como é que isso aqui funciona. É um indicador que eu gosto muito de utilizar. Aqui está o meu gráfico operacional, tá? É assim que eu opero, é isso aqui que eu utilizo. Utilizo as médias móveis. A média móvel simplesmente porque tudo regride à média, tudo regride à média. O Cristiano Ronaldo faz um hat-trick no jogo, num jogo, dificilmente ele vai fazer o hat-trick no segundo jogo.
né? Ele até mantém uma média de gols muito alta, mas dificilmente ele consegue manter uma média de 3, 4 gols por jogo. Não consegue, né? A gente já sabe disso. Isso está explicado no livro do Daniel Kahneman, né? Que é para mim um livro extremamente importante para quem quer entender como é que funciona o mercado, principalmente a parte da psicologia, que é, na minha visão, o que você precisa aprender primeiro, segundo, né? É o que você precisa aprender, a segunda coisa que você precisa aprender no mercado, mas que normalmente você só vai aprender apanhando. Então você estuda, não consegue aplicar, apanha, aí o que você estudou começa a fazer sentido e aí você começa a aplicar. É assim que funciona, então é necessário perder aqui para aprender nesse sentido. O que eu vou tentar fazer aqui antecipar o aprendizado que eu tive, as perdas que eu tive, para que vocês não precisem ter, né, e consiga ter só ganho. Acho difícil, tá? Não é perder, sim, e faz parte do jogo. E aí o primeiro principal, né, para não ficar tudo curioso, é o gerenciamento do risco, que é o gerenciamento do risco que te mantém dentro do jogo. Então vou fazer uma aula também sobre gerenciamento de risco, vamos fazer uma aula sobre... Uma aula não, né, cara? Nem professor eu sou, sei lá. Vou fazer esse negócio aqui que eu tô fazendo aqui para tentar passar algum tipo de conhecimento pra galera aí e falar sobre gerenciamento de risco, psicologia do mercado. Então vamos aqui nos candles. Então aqui, cara, esse aqui é um candle de venda, então um candle full vermelhinho, né? Mostra que o candle anterior muito provavelmente tinha fechado aqui acima, né? Então esse candle aqui teve a abertura aqui, né, nessa posição, teve o fechamento aqui e o fechamento aqui e o corpo dele todo de venda, né? O contrário nesse caso aqui, um candle extremamente forte de compra. Nesse caso aqui, aí aqui você já passa a conhecer a sombra, né, que é essa caldinha aqui, que mostra que durante o dia, né, a gente opera gráficos diários, semanais, mensais, então você muda o tempo gráfico, naturalmente você entende que cada candle representa aqui o tempo gráfico. Então aqui a gente está falando do tempo gráfico de um mês, cada candle aqui representa um mês, muda o gráfico para semanal, cada candle representa uma semana, o gráfico diário, cada candle representa um dia, tá? Então entendemos aqui os tempos gráficos. Vamos lá, candle forte de venda, candle forte de compra, e é importante entender a história, como eu falei, a história que o candle conta. Então aqui ele conta uma história em que os vendedores dominaram esse dia, nessa aqui a história que os compradores dominaram, essa aqui, e aqui é que está um detalhe legal, os compradores dominaram durante grande parte do dia, mas ao fim do pregão, né, do meio do pregão para frente, os vendedores dominaram muito mais e encerraram vencendo aqui a batalha, fazendo que o candle fique dessa forma. Os nomes dos candles aqui enforcado, se tá lá no topo é enforcado, se tá embaixo, cara, não importa, tá? O que importa é você entender a história que ele conta, é só o que importa, nada mais importa. Nesse caso aqui o contrário, então a força vendedora foi muito forte e depois a gente teve uma força compradora que dominou no final do pregão, fazendo aqui que o pessoal chama de martelo. E aqui um candle muitas vezes, dependendo da posição dele, de continuação de movimento, ou então de lateralização, ou então de briga, aqui não passa muita informação. Então aqui o verde abriu aqui, fechou aqui, essa foi a máxima, essa foi a mínima, certo? Lembra isso. Abriu, fechou na máxima, mínima. Abriu, fechou, mínima, máxima. Abriu aqui, fechou aqui. Fechou na máxima, abriu na mínima. Abriu aqui, na mínima, na máxima, fechou aqui, na mínima. Então, que história esses caras contam aqui a gente já entendeu. Agora vamos trazer isso para dentro do gráfico real aqui, para tentar entender, porque agora a gente vai para a segunda parte, o que é o contexto.
Então isso aqui precisa, essa história, ela precisa ser aplicada e entendida, interpretada dentro de um contexto específico. Qual que é esse contexto? Onde esse candle está dentro do gráfico. Então, se a gente tem um candle de força num topo, olha aqui, ó, a gente tem esse exemplo aqui, ó, né? Vou ampliar um pouquinho aqui, ó. Olha só que candle lindo, ó. Num topo. Cara, eu não vou comprar depois de um cara desse. Aqui não tem uma entrada. Que pode ter sido um candle de exaustão. Então eu não tenho o que fazer. Agora, um candle parecido com esse, numa região de fundo, né? Que a gente vai entender daqui a pouco aqui, eu vou fazer os desenhos para vocês. Ele pode fazer muito mais sentido, né? Ele pode estar te dando uma oportunidade de entrada. Eu não opero contra as médias, né? As médias são importantes, a gente vai fazer uma aula só depois de média. Mas aqui, ó, olha só que candle bonito. Ele daria uma entrada. Ah, Rafa, mas aqui também não daria entrada? Cara, daria, mas aqui ele tá contra as médias, né? Então aqui a tendência ainda não está confirmada. Ele poderia muito bem seguir essa micro tendência de baixa aqui. Então, pô, aqui não, cara. Aqui ele rompeu. Aqui, ó, esse candle, ele rompeu uma máxima, um topo importante aqui anterior e também rompeu a média de 200 períodos e fez com que as médias de 50 e de 20 também apontassem para cima. Então, cara, aqui foi um cenário interessante de compra. Por quê? Porque as probabilidades ficaram ao nosso favor, né? A gente viu aqui um movimento interessante de reversão aqui, de início de uma tendência. Então o cara que entrou aqui fez essa operação, ele muito provavelmente estava com o stop dele mais ou menos aqui, ó. Eu estaria com o stop aqui nessa situação, tá? O meu stop estaria aqui. Depois a gente vai aprender um pouco sobre isso. Então ele teria saído aqui com 38 de lucro, né? nessa operação. Então, o que é importante dos candles? Entender a história que ele conta de força, o que aconteceu durante o pregão, entender aqui a cauda, como ela foi formada, né? Então vamos procurar aqui um que a cauda é vermelha, né? Sei lá, um contexto interessante aqui no gráfico diário da B3. Vamos pegar outro gráfico aqui qualquer, sei lá, aqui, ó, essa aqui é a BTOW, é B2W, né, acho, B2W, né, então aqui, ó, olha só que gráfico em tendência bonito, ó, olha só que interessante aqui, ó, cara, vem de lado, perto das médias, então eu procuro sempre as entradas perto das médias, em tendência. A gente não vai entrar no detalhe das entradas aqui agora, é mais para entender o contexto dos candles. Olha só que interessante esse aqui, ó, olha só que cenário legal, ele veio, ó, ele fechou acima, mesmo que ele não tenha rompido aqui não tenha feito os rompimentos dessas sombras, ele mostrou muita força. Esse candle aqui, um dia, engoliu 4 de queda. Isso que mostra força, né? Isso que mostra um poder de força. Então é um candle desse tipo aqui, ó, aplicado dentro de um contexto, depois de um gap. Aí aqui tem alguma questão de, todos os gaps precisam ser fechados. Cara, eu não acredito nisso. Então aqui para mim foi um movimento de power breakout. Aqui ele até deu um susto, né? Porque o meu stop teria vindo aqui, eu teria tomado um calor, né? Depois o meu stop teria sido movido para aqui, né? Para aqui, muito provavelmente para aqui nesse momento, então teria tido um lucro aqui relevante, né? Então a entrada teria sido aqui, né? Aqui, né? E eu teria feito uma saída mais ou menos aqui com 40% de lucro. Então aqui é um exemplo de como eu uso os candles para fazer as minhas entradas. É óbvio que mostrar isso aqui dentro de um gráfico parado, de um gráfico já construído, é muito mais fácil, mas eu tenho trades em andamento aqui. Eu não sei se eu posso mostrar isso aqui, né? Depois eu vou entender isso melhor, mas eu vou poder mostrar isso, como eu opero isso real. Beleza, entendeu aqui que o candle precisa te contar uma história, mas ele precisa te contar uma história dentro de um contexto, né? Isso é extremamente importante, é importante que você entenda o contexto,
tá? Então você precisa conseguir ler o contexto, identificar um candle de força, um candle que vai ser um candle de ignição, né? Aquele candle que vai explodir para cima, e aí é onde você busca a sua entrada com stops bem posicionados, né? Stops sempre protegidos nas médias. Eu gosto de fazer os meus stops sempre em situações, em posições aqui, em momentos em que eu consiga colocar ele sempre protegido, pelo menos nas médias de 20 e de 50, que são as médias que eu utilizo aqui para conduzir os meus trades e para identificar as minhas tendências, beleza? Então, beleza, entendido isso, agora a gente vai falar sobre como identificar uma tendência, né? Então, as tendências, por que identificar a tendência? Cara, porque o que a gente opera? A gente opera a tendência, a gente não opera a lateralização. Então, hoje, ó, no gráfico da B3, vamos lá. O que o gráfico da B2W está mostrando aqui? Cara, o gráfico da B2W está mostrando que não tem nada, não tem o que fazer aqui. Aqui, a tendência é que ele toque aqui e exploda aqui para baixo, né? A gente buscar aqui, dar uma olhadinha no OBV, né? A gente vai ver que o OBV mostrando uma tendência, né, clara aqui de queda, né? Mas a gente vai entrar nesse detalhe depois. Então, que é venda, né? Então a gente não opera aqui, não opera nada, não tem nada confirmado aqui por enquanto, né? Vamos deixar rolar. Então vamos entender aqui no gráfico. Então fiz aqui um gráfico subindo, lateralizando e caindo para que a gente consiga entender já todos os movimentos de tendência. Então como é que a gente identifica uma tendência? Identificando topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. E uma lateralização, topos e fundos na mesma altura. Normalmente uma tendência de alta precede uma lateralização, que pode preceder um novo movimento de alta ou uma reversão para um movimento de baixa. Então é isso aqui. O que a gente busca? A gente busca ou movimentos de baixa ou movimentos de alta. Basicamente isso, tá? Então aqui agora a gente vai traçar as linhas, as linhas de tendência de alta. Entendemos aqui como é que funciona uma tendência, né? Muito simples. E aqui a gente vai traçar as linhas de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Então aqui, ó, a linha verde, né? Como que se traça uma linha de tendência de alta? Juntando aqui, né, todos os fundos de uma tendência de alta e todos os fundos e todos os topos de uma tendência de baixa, né? Todos os topos de uma tendência de baixa. Cara, essa tendência vai ser interrompida quando? Quando a gente perceber que o preço fez um rompimento aqui para cima, pode ser que isso aqui aponte uma reversão. Então, as linhas de tendência de baixa e de alta, elas mostram para a gente aqui elas dão norte, né? Elas nos ajudam a identificar a tendência, né? Eu uso as médias para fazer esse trabalho, mas tem muita gente que gosta de traçar as linhas aqui no gráfico, né? E aqui no TradingView a gente faz isso aqui muito fácil com as ferramentas que ele nos entrega. Então aqui a gente está traçando uma linha de tendência de baixa, que ó, tá vendo? Aqui aconteceu exatamente o que eu tinha falado, ele rompeu aqui para cima, mostrando que tinha uma probabilidade de subida, que aqui ainda não foi confirmada, né? Na verdade, o cara que tentou fazer uma entrada aqui já foi estopado. E é isso. Mesma coisa para tendência de alta. Então, na tendência de alta, em mesma situação, a gente junta todos os fundos aqui e entende que isso aqui, lembrando que isso aqui é sempre uma região, não precisa estar perfeito, uma região. Então rompeu essa linha para baixo, a gente sabe que a tendência pode ter acabado, a gente pode encerrar o nosso trade no rompimento aqui, ou então mover o nosso stop aqui pós o rompimento. Você percebe também, né, você vê, né, que é exatamente o que eu falei. Eu utilizo as médias, e você vê aqui que a média de 50 e a de 20 aqui meio que mostraram aqui a região da linha de tendência de alta, então eu prefiro utilizar as médias aqui. Eu já não traço mais, antigamente eu traçava, mas hoje eu já não traço mais os canais.
tá bom? Então só para entender como é que funciona as linhas, né? Os canais, o canal nada mais é do que traçar uma segunda linha aqui em cima. Por que o pessoal às vezes usa o canal? Porque, cara, se você está operando aqui baseado no canal, o que acontece? Você vai fazer uma entrada, subiu, caiu, bateu aqui, é compra. De repente você é um holder, um cara que gosta de manter a operação, que quer fazer aportes no seu papel, esse é o momento. Se você entende de análise técnica, o momento de fazer o aporte vai ser exatamente aqui, ó, né? Ou aqui também, né? E é aqui que você faz o aporte. Para o trader, ele pode fazer a entrada aqui e pode fazer a saída aqui, né? Eu gosto de fazer a condução do meu trade, então eu nunca sairia num toque desse aqui. Na verdade, eu ia aguardar ele chegar aqui de novo, esperar um novo repique, né? uma nova propulsão, uma nova ignição, e aí eu moveria, né, o meu stop aqui para o novo fundo. Normalmente eu deixo ele distante aqui, né, tranquilo, e aí eu vou conduzindo o meu trade aqui, fazendo novas entradas quando eu estou ganhando, e quando eu estou perdendo, eu nunca faço aportes novos, eu não faço média para baixo, eu nunca faço a média contra a minha operação. Então se a média está vindo contra, eu deixo rolar, deixo no stop, me estopou, eu fecho o papel e sigo a vida, vou pro próximo e acabou. Beleza? Então é isso, pessoal. Tá entendido aqui? Dei uma visão sobre linhas de tendência, como a tendência funciona, lateralização, a tendência de baixa, os candlesticks. Lembrando que tudo isso daqui é uma história, você precisa aprender a interpretar. O mais importante de tudo é a interpretação, tá? E o contexto, sempre interpretação e contexto. Então você aprende a interpretar o que os candles significam e aprende a entender eles dentro de um contexto aqui dentro do dia, aqui do mundo real, tá? Então isso é o que é importante, tá? O nome dele, enfim, procurando... Ah, mas eu quero encontrar um desse aqui no topo. Ah, cara, assim, não é isso, tá? Funciona também, né? Enfim, mas a probabilidade de ganho é maior quando você consegue utilizar o candle dentro do contexto, tá bom? Então é isso, essa é a nossa primeira aula. A gente vai falar, aula não, né? Sei lá, não sei o que eu posso chamar isso aqui, eu tô tentando criar aqui né? Enfim, e aí a gente vai agora aprofundando, entendendo mais como é que funciona os indicadores, as médias móveis, enfim, a gente vai aprofundando um pouco mais. Essa foi uma aula bem inaugural ali pra gente passar e fazer um primeiro entendimento. Fechou? Obrigado, gente. Valeu, abraço.